O Irã diz que mais de 700 soldados americanos morreram nesta guerra, enquanto os Estados Unidos dizem que foram apenas 7 soldados. Mas quem revelou o verdadeiro segredo ou os números reais foi uma revista americana que detectou uma grande emergência em um dos maiores hospitais americanos na Europa. Ao mesmo tempo, e quanto ao mapa que está sendo amplamente compartilhado agora, como o mapa do Irã definido por Trump, é realmente possível dividir o Irã em pequenos estados? O que acontece depois que o filho de Khamenei é nomeado novo líder supremo no Irã? Quais são as mensagens do Irã? Quem está por trás disso? E por que Trump sente que foi derrotado? Hoje. Todos esses detalhes vamos revelar hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos à cobertura contínua dos desenvolvimentos e acontecimentos desta guerra contra o Irã. Hoje, prezados telespectadores, vou começar falando sobre o evento mais importante que aconteceu na noite de ontem, que foi o anúncio do novo líder supremo do Irã após o assassinato de Ali Khamenei. Considero esse evento um dos desenvolvimentos mais importantes desde o início desta guerra. Um acontecimento realmente muito significativo. Talvez isso resuma tudo hoje, porque mostra que toda essa agressão contra o Irã por parte da coalizão Epstein não teve absolutamente nenhum resultado. Não alcançou nenhum dos objetivos desta guerra. Então hoje, quando é anunciada a lealdade a Mojtaba Khamenei, quando é anunciado o filho de Ali Khamenei como líder supremo do Irã, isso tem um significado muito grande. Primeiro, isso indica que Khamenei não morreu, ou seja, saiu o Khamenei que estava velho, com 86 anos, cujo corpo estava debilitado pela doença, e em seu lugar veio um novo Khamenei, jovem, com 56 anos. Então hoje, a ascensão de Mojtaba Khamenei tirou o sabor da vitória de Trump e de Netanyahu, sobre quem sempre dizem que conseguiram um feito ao matarem o líder supremo do Irã. Mas a verdade hoje é que esse líder supremo do Irã não morreu. Khamenei não morreu, ou seja, saiu um Khamenei e veio outro Khamenei para esse círculo. Esse é o primeiro significado. E isso também nos leva a algo muito importante. Essa aliança Epstein, quando assassinou Ali Khamenei, na verdade não atingiu o Irã. Não levou à destruição total do Irã. Pelo contrário, deu ao Irã força, deu ao Irã um grande presente. Subhanallah, porque concedeu a Ali Khamenei a honra do martírio. O homem, como eu disse, estava em idade avançada, com 86 anos de idade, e seu corpo estava debilitado pela doença, uma doença crônica. O que mais ele poderia desejar além dessa honra? Os Estados Unidos e Israel o transformaram hoje em um herói no Irã. Um herói cujo nome será registrado em todos os livros de história dos iranianos, como alguém que escolheu o confronto em vez de se curvar, e morreu por isso. Então, a aliança de Epstein lhe deu e deu ao Irã um grande presente. Outro significado também é que a nomeação de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do Irã dá sinais e oferece uma oportunidade de vingança, uma chance de retaliar pelo assassinato de seu pai, Ali Khamenei. E essa vingança talvez não aconteça apenas durante esta guerra, não será apenas através de ataques mais fortes à aliança de Epstein ou algo assim, mas continuará mesmo depois desta guerra, com decisões e fátuas novas e fortes. Mais importante, por exemplo, talvez vejamos uma fátua permitindo a fabricação de armas nucleares como uma nova arma de dissuasão para o Irã, para proteger o país, proteger o povo iraniano de qualquer outra agressão no futuro. Agora, os Estados Unidos, depois desse ataque e depois desse assassinato, deram todas as justificativas para que o Irã siga exatamente por esse caminho, ou seja, para que anuncie que possui armas nucleares. E isso, como mencionei para vocês, como se diz hoje na China e na Rússia,
Agora, os Estados Unidos deram ao Irã as justificativas para produzir essa arma nuclear. Outro significado também é que com essa decisão o Irã está declarando confronto, porque o presidente americano, Trump, anunciou durante todos os últimos dias que rejeita a nomeação do filho de Khamenei como líder do Irã. E ele dizia que queria uma nova liderança que cooperasse com ele, dizia que queria ser ele quem nomeasse essa liderança e queria uma nova liderança submissa e obediente a ele. Mas o que acontece hoje é o contrário. Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo, isso indica que o Irã escolheu o confronto e não se curvar depois de cerca de 10 dias dessa guerra. Até mesmo a decisão de nomear o filho de Khamenei como líder supremo do Irã veio de acordo com o desejo da Guarda Revolucionária Iraniana e também de acordo com o desejo do povo iraniano. Ou seja, todos estavam esperando por isso, para que o caminho estivesse preparado para a vingança, preparado para a resistência e para um confronto ainda maior. A ascensão do filho de Khamenei foi realmente um acontecimento importante, um acontecimento marcante. E foi um sinal forte de que o Irã realmente está firme e forte e ainda controla as rédeas da situação. E não como alguns fracos de espírito afirmam, dizendo que ela está desmoronando completamente. O jornal americano The New York Times escreveu um artigo hoje, citando oficiais militares dos Estados Unidos, dizendo que o Irã estava muito bem preparado para essa guerra. Disseram que estava preparado de uma forma que nem Trump, nem as lideranças militares americanas esperavam, e isso já comentamos em episódios anteriores. Havia planos para eliminar o regime iraniano em um período de tempo que não ultrapassaria 4 dias. Mas até o momento, eles falharam nisso. E até hoje, ou seja, quase 10 dias após o início desta guerra, vemos que o regime iraniano agora, pelo contrário, ficou mais forte e está ainda mais determinado, não está fraco ou colapsado como eles queriam desde o começo. Recentemente, nos últimos dias, houve declarações do presidente americano Trump em que ele disse que o mapa do Irã vai mudar. Essas declarações vieram junto com os preparativos militares que estavam acontecendo na região do Kurdistão iraquiano e com as conversas sobre uma força curda iraniana se preparando para invadir o território iraniano. O curioso é que junto com essas declarações, este mapa exato que vocês estão vendo agora começou a circular nas redes sociais, representando o sonho de Israel para a região. Então, reparem como o plano era dividir o Irã em vários estados. E eu sempre vou falar sobre esse estado no oeste. Havia um conceito antigo que surgiu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E em uma série de livros sionistas, surgiu o conceito de que os grandes países islâmicos deveriam ser enfraquecidos e desmembrados para que não emergissem como uma potência regional. Quando eles estudam a história dos países, a história dos Emirados e dos Emirados Islâmicos ao longo da história, eles sempre os encontram presentes. Elas costumavam começar em regiões específicas, como a Pérsia, os turcos, a Península Arábica, o Levante, o Egito e o Magrebe. Esses países sempre formaram impérios, então o conceito é que esses países nunca devem ser autorizados a se levantar, é assim que eles veem. Sempre deve ser criado um inimigo em suas fronteiras para ocupá-los com esse inimigo. E eles devem ser divididos em pequenos estados ou ameaçados com essa divisão. Por isso, vemos que quando os turcos foram limitados a essas fronteiras atuais, com quem eles ficaram ocupados? Com os curdos, com os armênios e ocupados com essas ilhas que são ocupadas pela Grécia, que estão a poucos metros de suas costas. E vemos que o Sudão foi tirado do Egito, tiraram também o Sudão do Sul, e hoje o Egito foi feito para pensar apenas nas águas do Nilo. Vemos também o Marrocos, que fizeram entrar em guerras contra a Argélia. Suas forças econômicas e militares foram exauridas por muitos anos, enquanto a Europa estava se unindo, se desenvolvendo,
construindo sua economia, construindo infraestrutura e assim por diante. Durante um período de prosperidade que o mundo estava vivendo naquela época, nas décadas de 70, 80 e 90 do século passado, o Marrocos estava esgotando suas capacidades nessa guerra. E nesse conflito do Saara e das fronteiras orientais com a Argélia, encontramos o Levante, que, claro, depois de ter sido dividido em 4 ou 5 pequenos estados, como existem hoje. Havia outro plano para dividir a Síria entre as seitas curda, alauíta e drusa. Depois encontramos o Irã também, a terra dos persas, que quando estava travando guerras de desgaste contra o Iraque ou no Iêmen, ou quando estava fraca, representava uma ameaça apenas para a Arábia Saudita. Eles a deixavam fazer o que quisesse, mas quando ficou forte, ou começou a se fortalecer e começou a se desenvolver muito rapidamente em armamento de mísseis, armas hipersônicas, indústrias de defesa e assim por diante. E passou a garantir a independência comercial e econômica da região da Eurásia, ou seja, hoje é ela quem garante a ligação comercial entre a Rússia e a Índia, e entre a China e a Europa. O que eles disseram ao perceber isso? Disseram que esse sistema deve cair imediatamente, porque primeiro, está se expandindo, segundo, está se desenvolvendo, terceiro, é um país soberano que não é subordinado nem controlado por nós, e quarto, porque representa o eixo de ligação entre os principais países do BRICS, Índia, Rússia e China. Então, o que eles disseram? Disseram, agora precisamos desmantelar esse país? De acordo com esse mapa, reparem, uma parte vai para o Turquemenistão, outra parte para o Azerbaijão, outra parte para o Kurdistão, para realizar o sonho do Estado curdo. Outra parte é formada por 1 ou 2 pequenos estados árabes, obviamente sob seu controle, e então outra parte é formada pelo estado do Baluquistão. Depois, na região rica em petróleo, eles vão criar um estado chamado Cuzistão, enquanto deixam o Irã no centro, sem petróleo, cercado e sem qualquer acesso marítimo ao Golfo Pérsico. E todo mundo sabe disso. Um país, se não tiver acesso ao mar, sempre fica com capacidades limitadas, não se desenvolve de forma que possa se tornar uma potência regional. O perigoso é colocar esse plano em prática, formar essas fronteiras e esses novos pequenos estados. Isso nunca pode ser realizado sem entrar na região. Uma guerra interna devastadora que talvez dure 10, 20 anos ou até mais. Esse é o verdadeiro plano. Esgotar completamente as capacidades da região, mergulhar o Oriente Médio em tensões de segurança sem fim, fazendo com que a região fique ocupada com isso. E todos esses países do Oriente Médio vão se ocupar com essas guerras, esses conflitos e o plano de dividir o Irã. Esse plano existe há décadas, claro, mas não era uma prioridade, não era o principal foco. Quando é que isso se tornou a principal preocupação? Quando o Irã se reconciliou com os países vizinhos, já falamos disso em episódios anteriores. Quando passou a ter relações estreitas com o Iraque e com os países do Golfo e se reconciliou com a Arábia Saudita, deixou de ser uma ameaça para a região, deixou de preocupar esses países. Quando o Irã começou a desempenhar esse grande papel no grupo dos BRICS também, como um centro de transporte principal na Eurásia, como um dos países do sul global que se espera que se torne uma grande potência regional. Portanto, isso garantiria ao Irã superar todas essas sanções e se desenvolver significativamente de forma autônoma, sem depender dos Estados Unidos ou do Ocidente. Mas será que esse plano pode realmente se concretizar? De jeito nenhum, porque o Irã, em primeiro lugar, se preparou para todos os cenários. Qualquer tentativa de ataque terrestre ou separatista será respondida de forma esmagadora pelo Irã, assim como aconteceu hoje quando se falou sobre os curdos e as forças curdas. Em segundo lugar, todos os países da região, incluindo a Rússia e a China, conhecem muito bem esse plano e nunca permitirão que ele aconteça. Por isso, hoje eles fornecem apoio de inteligência suficiente ao Irã, enviam imagens de satélite para o país, e assim por diante. Depois que a China anunciou há 2 dias seu apoio e solidariedade ao Irã nesta guerra, hoje mesmo o presidente russo
Putin também declarou claramente que a Rússia apoia e está ao lado do Irã nesta guerra. Esse apoio russo e chinês não veio de forma pública. Eles querem ter certeza de que é impossível derrubar o regime iraniano, de que é impossível mudar o mapa do Irã. E a Rússia e a China são os maiores beneficiados com essa guerra, porque estão determinados a causar hoje uma derrota estratégica muito séria para os Estados Unidos. Se Trump coloca entre os objetivos dessa guerra restabelecer a hegemonia americana sobre os países do sul global, ou seja, como polícia do mundo, nessa guerra, ao contrário, acredito eu, pelo que está claro até hoje, a hegemonia americana está sendo quebrada. E isso sem esquecer esse desgaste militar americano nessa guerra, do qual a China se beneficia e do qual a Rússia também se beneficia hoje. A revista American Conservative americana disse que o exército dos Estados Unidos agora chegou a um ponto em que não consegue mais conter esses países, como a Rússia e a China, por causa desse desgaste político. Precisa de descanso. No estoque americano de armas, foi dito que o estoque de armas dos Estados Unidos, que já era limitado, agora vai precisar de muitos anos para repor esse estoque que foi reduzido nessa guerra, que os Estados Unidos consumiram nessa guerra contra o Irã. Ou seja, agora, se os Estados Unidos quiserem continuar essa guerra por mais alguns dias, vão precisar trazer estoques de outras regiões, como a Europa, por exemplo, e isso representa um risco para os Estados Unidos. Ou seja, se começar um grande conflito na Europa, por exemplo, os Estados Unidos não vão encontrar esse estoque, e a Europa não vai ter quem envie munições para ela. E hoje, todos os sinais indicam que uma grande guerra está chegando, ou seja, os Estados Unidos certamente vão precisar dessas munições. Além disso, hoje vemos outra mudança que confirma que o Irã realmente escolheu o confronto, porque o presidente da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, enviou uma mensagem forte hoje. Ele disse que o Irã vai continuar desenvolvendo tecnologias nucleares sem interrupção. Isso significa que o programa nuclear iraniano agora vai continuar sem parar, ou seja, apesar dessa guerra. Isso talvez signifique que ele está se referindo ao aumento do nível de enriquecimento para patamares muito altos. Prestem bastante atenção que essa guerra, se continuar por mais tempo, como diz Trump, por mais algumas semanas, vai anunciar que tem armas nucleares e surpreenderá o mundo. Agora, a guerra continua e ninguém sabe exatamente o que está acontecendo dentro desses reatores nucleares iranianos. Ninguém pode garantir que o Irã não esteja atualmente fabricando esses mísseis. A guerra esconde grandes surpresas, como eu disse, quanto mais durar. Hoje também houve um relatório chocante publicado pela revista Military Watch, especializada em relatórios militares, que disse que o Centro Médico Landstuhl, localizado na Alemanha, é o maior hospital americano na Europa. Disse que esse centro está se preparando para receber um grande número de feridos vindos desse conflito no Irã. Disse que esse hospital tomou medidas de emergência muito grandes devido ao número de feridos que estão chegando ao hospital. Entre essas medidas, por exemplo, fez um apelo urgente para a doação de sangue. Além disso, entre essas medidas, o hospital transformou a ala de maternidade em um centro de tratamento para os feridos, ou seja, medidas que indicam que há uma grande situação de emergência neste hospital. Este hospital, que hoje é especializado, está recebendo hoje os feridos americanos vindos desse conflito no Irã. Portanto, quando os Estados Unidos dizem hoje que o número de mortos é de 7 soldados, saibam que eles estão escondendo os números reais. Os iranianos dizem que as perdas americanas chegaram a 700 soldados até o momento. E isso, é claro, é conhecido pelos Estados Unidos. Ou seja, em todas as guerras que travaram, seja no Vietnã, no Iraque ou no Afeganistão, eles sempre esconderam os números reais de perdas e vítimas, e assim por diante. A realidade é que o Irã ainda está em uma posição de força e continua preparado para travar uma guerra de desgaste de longa duração. E está claro que o Irã está muito bem preparado, é o mais preparado para travar essa guerra.
Ao contrário disso, a entidade israelense, a Rússia e a China fornecem a ele, como está claro, imagens de satélite que revelam a localização dos alvos com alta precisão, o que lhe permite atingir os alvos com exatidão. Agora estamos testemunhando uma nova fase. Que fase é essa? Uma fase em que o Irã está sob a liderança de um novo líder supremo. O nome Khamenei ainda não acabou no Irã. Portanto, veremos como serão os próximos dias. Quais surpresas teremos nas próximas horas? Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz esteja com vocês e até a próxima!